Deixa eu ver. Agora deu. Vamos lá, gente. Então, boa noite, né? Bom finalzinho de tarde, né? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma palavra que eu conheço que a gente fala good evening, né? Nos Estados Unidos. Aqui é bom de tardezinha, né? Seria. Então a gente começa a nossa live com um dia lindo, com um pôr do sol maravilhoso que acabou de acontecer, vermelhão, lindo. Com toda a energia positiva, né, jogando aqui para essa live. Tanta gente curiosa, querendo participar. Infelizmente, na semana passada não deu certo, mas essa semana agora vai. Agora não tem erro não, né? Bom, gente, então para começar, o objetivo dessa live é divulgação científica. Para quem está chegando agora, né, para quem não conhece o trabalho que eu venho fazendo no Instagram e também no YouTube, esse canal aqui, ele é um canal de educação. Então tem tanto vídeo aulas gravadas, como também eu comecei agora a fazer algumas lives, né? Então ele tem um intuito de atender mesmo o máximo de pessoas possíveis de forma gratuita e levando conhecimento com o máximo de qualidade, pelo menos a qualidade que a gente consegue, o melhor que a gente consegue agora, né? O conteúdo com certeza tem. Aí aos poucos a gente vai melhorando a qualidade de imagem, a qualidade de som e por aí vai. Bom, então, eu aqui, Tina, você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Bem-vinda. É um espaço que eu criei que eu tenho me apaixonado muito pelo YouTube. Eu acho que é uma das coisas que eu mais me dedico os neurônios hoje em dia para mexer no YouTube, para aprender a manusear essa ferramenta, porque é um dos locais que eu me sinto mais livre, né? Com maior liberdade para a gente conversar mesmo, sem nenhum tabu, né? Falando abertamente. Então, para a gente começar aqui a nossa sessão de lives, nada mais espetacular do que ter a sua presença por aqui, tá? Eu fico muito, muito, muito grata da sua disponibilidade, da sua energia, de você estar aqui contribuindo e compartilhando o seu conhecimento. Bem-vinda! Obrigada, Andressa. A gente tentou semana passada, não deu certo, mas a gente não desiste. A gente é mulher e a gente está aqui e hoje a gente vai falar de evolução. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro, né? Eu queria, Tina, para quem não acompanhou a semana passada e quem vai ver essa gravação depois, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, com o que você trabalha, qual é a sua área de atuação. Vamos lá, gente. Então, meu nome é Tina. Meu nome é Etienne Fabrin. Eu sou professora aqui da Universidade Federal do Tocantins. Eu atuo no campus da cidade de Porto Nacional, interior do Tocantins. Eu sou paleontóloga. Na verdade, eu sou bióloga, fiz a graduação em biologia na Universidade Federal de Santa Maria, em licenciatura, e depois eu entrei no mestrado em geociências e no doutorado em ciências no programa de pós-graduação da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu sou doutora em ciências, né, com especialidade em paleobotânica. Quando a gente fala em paleontologia, também a gente sempre, né, tende a lembrar dos dinossauros, dos fósseis e atribuir a paleontologia somente aos dinossauros. Mas a paleontologia é muito ampla. Nós temos fósseis de todas as formas viventes dos organismos, né? Viventes, extintas, né? Obviamente. Mas nós temos fósseis de plantas, de todos os seres vivos que vocês possam imaginar. E a minha especialidade é trabalhar com botânica. Então, eu trabalho na paleobotânica. Essa é a minha formação, e hoje eu estou aqui no Tocantins, na cidade de Porto Nacional, falando com vocês. E aqui acaba que eu aprendi isso na graduação, né? Porque eu sou tocantinense desde sempre, e por sua conta, né? Por causa sua, eu descobri que aqui no Tocantins a gente tem, por exemplo, um monumento de árvores fossilizadas e pegadas de dinossauros. Aqui no Tocantins a gente consegue essas duas evidências, né? Isso, eu não vim para cá por acaso, não caí de paraquedas no Tocantins, né? Eu fiz um trabalho de doutorado aqui,
Quando eu iniciei meu doutorado, eu vim fazer um campo no Tocantins. Aqui no Tocantins, a gente tem uma das florestas petrificadas mais famosas do mundo. E ela está protegida através de um monumento estadual, que é o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins. É um monumento que ele está localizado lá na divisa com o Maranhão, na cidade, ali pega a cidade de Filadélfia, distrito de Bielândia e outras cidades ali dessa região. É uma área muito grande, uma área geográfica muito grande. A gente tem preservado uma floresta petrificada anterior ainda aos dinossauros, do período Permiano. E a gente tem visitação de tudo que é pesquisador de todo lugar do mundo para visitar essa floresta, porque ela tem uma importância científica gigantesca. E às vezes até nós mesmos, né, tocantinenses, não conhecemos, né? Um dos assuntos, quando eu coloquei lá no Instagram, né, falando a respeito disso, de pegadas de dinossauro, da floresta petrificada, todo mundo ficou assim, abismado. O que? Isso existe? Existe, está mais próximo do que a gente imagina, né? Então... no Tocantins a gente tem essa floresta petrificada, daí a gente tem uma outra localidade que tem pegadas de dinossauros, também ao norte do Tocantins, e nós temos também espalhado pelo Tocantins outros tipos de fósseis ainda mais antigos, de mais de 300 milhões de anos. Por exemplo, Taquarussu. Taquarussu é cheio de fósseis, de uns animaizinhos que a gente chama de crinoides. Depois vocês procuram ele aí no Google, vão ver a carinha deles. Nós temos muitos e muitos desses fósseis em Taquarussu, aqui em Porto Nacional, em Palmas. Agora todo mundo andando aí nas trilhas procurando fósseis, né? Mas, fósseis são patrimônio da nação. Então, quando acha um fóssil, não pode levar para casa. Tem que ligar aqui para a Etienne, que a Etienne vai aí na sua casa, vai na sua região, coleta seu fóssil e traz para a universidade. Porque quem faz a salvaguarda são as instituições públicas de ensino e pesquisa. Públicas e privadas também, né? Então, nada de ficar andando com colarzinho aí. Não, pode não. Fóssil brasileiro não pode. Proibido. Então, tá certo. Então, já que a gente tá falando, né, de fóssil, de vestígios, o nosso assunto principal aqui é a evolução biológica. E aí, por que, Tina? Por que a gente tem tanto dificuldade para entender essa teoria? Se é uma teoria, é uma hipótese, né? Por que as pessoas tratam dessa forma, com tanta negligência? Vamos lá, vamos conceituar primeiro? Vamos trazer o conceito? Qual que é o conceito que tu aborda nas suas aulas de evolução, Andressa? O que é evolução? Nossa Senhora, que medo! O que é a evolução biológica? Evolução biológica eu sempre trato no sentido de mudanças, né? Eu sempre relacionado o sentido de evolução também com a origem da vida. Então, a gente teve uma primeira biogênese, né, lá na Terra primitiva, aquela hipótese, né, a teoria química da vida, e a partir do primeiro ser vivo, a gente tem, então, as diversas formações das outras vidas, né, a partir de uma ancestral. E aí eu trato no sentido de mudança. Eu assim, você até me corrige, Tiene, se eu estiver errado. Mas, por exemplo, a gente somos parecidos com os nossos pais, com alguns dos nossos pais. Somos parecidos, mas modificamos um pouco. E assim vai modificando. Só que quando eu jogo isso numa escala de milhões de anos, então a gente tem uma variação grande que às vezes uma espécie se transforma em outra. Vamos lá. Bora lá, então. Tá todo aí o conceito. Então, assim, quando a gente fala de evolução biológica, a gente está falando de modificações nas populações de organismos. Não é num organismo em si. É claro que a mudança, ela parte de um organismo em si. São mudanças genéticas e são mudanças hereditárias, que elas passam de uma geração para outra. Quando a gente vai conceituar, tem aquele carinha, né, ou aquele autor, o Futuyma, que ele conceitua justamente dessa maneira. São mudanças nas populações de organismos. E essas mudanças, elas são hereditárias, elas passam de uma geração para outra. Então, esse é um conceito básico de evolução biológica. Só que daí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala evolução, é uma palavra que a gente utiliza no nosso bom português, quando a gente vai falar assim, eu evoluí espiritualmente, eu evoluí o meu patrimônio,
Ou eu evoluí, perdi dinheiro, perdi patrimônio. A gente associa muito a palavra evolução com um significado muito amplo, que é de melhoria. Mas a evolução biológica, ela não é uma melhoria necessariamente dita. Ela é uma mudança nas populações de organismos naturais. Isso significa evolução biológica. E qual que é o problema desse entendimento? Muitos, porque o processo evolutivo ele é complicado de entender. Ele tem muitos meandros que a gente vai trazer alguns agora nessa noitezinha de hoje. Alguns, porque são muitos e são muito complexos, inclusive. Então, a gente não acredita em evolução, a gente conclui ela a partir da nossa observação do mundo natural. Começa por aí. Olha só, arrumamos o conceito, já arrumamos o conceito de evolução. Mas você falou num ponto da questão da melhoria, né? Mas às vezes a ciência ela é transmitida de forma errada, porque eu já peguei livros do ensino fundamental onde mostra, né, aquela questão do telefone, a evolução do telefone, né, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né, a carroça, a bicicleta, o carro, e também até mesmo aquela imagem que é extremamente difundida, que é do homem andando em linha reta, né? Eu acho que um dos grandes problemas de se conceituar e de se fazer entender sobre evolução é quando a gente fala de evolução humana, né? Então, assim, um dos problemas é relacionado com a palavra em si, evolução, que ela não é uma melhoria, e sim ela significa uma teoria. Evolução biológica é uma teoria da biologia que ela explica fatos que nós observamos no mundo natural, né? Daí a gente vai falar também sobre o que é teoria, né? Não podemos confundir teoria com hipótese. Muitas vezes quando a gente fala evolução também, né, Andressa, vem aquele engraçadinho e fala assim, é só uma teoria. Como se uma teoria não tivesse o mínimo valor, como se uma teoria fosse uma hipótese, que fazem muito essa confusão. É uma teoria que ainda não foi comprovada. Em primeiro lugar, a gente não comprova nada em ciência. Não é assim que a gente trabalha. A ciência não é para comprovar nada. Nós não trabalhamos assim, a gente vai construindo o conhecimento a partir dos nossos trabalhos e nós não comprovamos. O cientificamente comprovado é uma falácia também que se utiliza contra nós pesquisadores. Nós não comprovamos nada, nós temos metodologias para as hipóteses que a gente lança. Hipótese é justamente uma pergunta. Eu pergunto sobre determinado assunto. A teoria é uma construção teórica, é uma explicação de fatos observados. Então, o que eu estou observando? Eu observo a diversidade dos organismos, o parentesco dos organismos, esse é parecido com esse, aquele é diferente daquele, e a partir disso, de vários estudos e observações, eu elaboro a teoria da evolução, que também não foi elaborada assim, do nada. Ela é uma construção científica. Quando a gente fala evolução também, a gente lembra de quem? Darwin, né? Mas antes de Darwin, outros cientistas naturais já pensavam a respeito disso e já vieram colaborando para essa teoria. Então, não é uma coisa que surgiu assim do nada na cabeça do Darwin, de outro pesquisador, é uma construção científica, ela vem vindo aos poucos, baseada nas metodologias e nas tecnologias do tempo, né? Então, lá antes de Darwin não tinha o microscópio, mas tinha outras tecnologias que se observavam os seres vivos e a partir disso começaram a deduzir, olha, esse é parecido com esse. O que é a relação disso? Começaram a aparecer os fósseis. Como que tem animais e plantas que não existem mais? E a partir disso foi surgindo várias ideias até culminar na evolução biológica de Darwin. E assim, Tina, só complementando o que você está falando, porque assim, às vezes a gente também desclassifica aquele autor que veio com as primeiras ideias, né? Então eu tenho um livro ali que conta a história de Lamarck, e eu sou apaixonada por Lamarck, né? Lamarck, além de evolucionista, Lamarck era ecólogo, e então assim, ele foi o primeiro percursor da ideia de transformismo, né? Pelo menos o que eu sei que tem relatado é que Lamarck foi o percursor dessas ideias. E, no entanto, no final da vida, na biografia dele, existem relatos de que ele morreu assim um pouco esquecido, velho, pobre e cego ainda.
E hoje em dia a gente não, parece que a gente não dá um merecido respeito para Lamarck, né? Ah, só foi alguém ali que falou que aquele o pescoço da girafa, que não foi nem o coitado do Lamarck que falou, né? E não dá o devido crédito à pessoa que foi, né? Que propôs as primeiras ideias, né? Achando o Lamarck nem sequer pesquisava girafa, né? É um modelo didático que se baseia numa das ideias da teoria que ele propôs. Só que é uma das ideias, né? É justamente isso, ele propôs o transformismo, ou seja, se transforma, muda, né? Então, a partir da ideia dele, outras ideias vieram até a ideia atual de evolução, que é a ideia darwiniana, acrescentada com toda a metodologia que nós temos disponíveis hoje, né? Ah, não, mas é muito privilégio, né? Tá tendo uma conversa dessa com a professora de evolução, é muito privilégio. Bom, então, a gente colocou aqui alguns dos principais tópicos, né, para a confusão do tema, do entendimento da evolução. Você quer falar Tem a respeito outros. deles? Vamos falar outros? Vamos falar outro? Ó, eu acho que assim, quando a gente fala em evolução biológica, tem um canal que eu gosto de recomendar, que é o canal do Pirula. Todo mundo conhece o Pirula aí, é um biólogo, né? Ele acho que é paulista e ele tem um canal no YouTube e ele faz divulgação científica. Então ele tem vários e fala muito sobre evolução, sobre paleontologia, sobre zoologia. Os vídeos dele de evolução eu acho muito bons. Eu não gosto quando ele fala de política, tá? Agora até ele deu uma melhoradinha, mas os vídeos mais antigos de política eu não gosto. Mas os vídeos de evolução tem um que é muito bom, que é o Ariano Suassuna, que ele pega um vídeo do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna foi uma pessoa brilhante que nós tivemos no nosso país, né? E ele vai falar sobre evolução numa palestra dele. E ele é um cara muito engraçado, o Ariano Suassuna. Quando ele falava, ele já era engraçado por natureza. E ele fala sobre evolução de um jeito muito engraçado, faz toda a plateia rir, só que ele fala absurdos sobre evolução. Mas besteiras mesmo, né? Então, o que acontece? Ele lista 3 coisas que eu acredito que são as três coisas que fazem a gente ter problema com a evolução. Um é a falta de interesse. Eu não me interesso por esse assunto, eu não quero saber sobre ele. Paciência, não tem que fazer, né? Não tem que fazer. A outra é a falta de entendimento, justamente por conta do processo e da formação acadêmica que a gente tem. Os livros didáticos são muito ruins, eles melhoraram, mas ainda são muito ruins. Melhoraram bastante, inclusive, não posso dizer, mas ainda tem um conteúdo restrito. Aquela figurinha do macaco que vai, né, parece um chimpanzé no início, não parece? Aquele que é linear. Sim. Então tem um chimpanzé no início, daí vai indo e um ser humano ereto, né? Ela está proibida nos livros. Os livros mais novos não tem. Que essa figura é um problema. Então, essa falta de entendimento mesmo, que isso a gente pode atacar na universidade, dando uma boa formação em evolução para os nossos estudantes. E, por último, é a confusão com a religião, que também é um problema. Que também a gente consegue combater essa falsa dualidade entre religião e ciência na universidade. Daí a gente tem um caminho para isso também, né? Que é os magistérios não interferentes, que foi um autor que propôs, que é o Stephen Jay Gould, que ele coloca o seguinte, ele tem um histórico de vida também, né? Dizem as más línguas que ele foi ateu toda a vida, daí quando ele chegou perto da morte, ele lançou o MNI, que é os magistérios não interferentes. Ou seja, eu não misturo coisas que não podem ser misturadas, como religião e ciência. É muito fácil de entender. A religião, né, é uma escolha pessoal, que você vai escolher, vai seguir, vai ter a sua fé. Você não vai ficar procurando por que, se você for cristão, por que Jesus ressuscitou, como que ele ressuscitou, você vai crer nisso e ponto final. A ciência é outra parte do conhecimento humano, onde a gente vai ter fatos testáveis, que a gente vai poder testar e elaborar as nossas teorias e reproduzir esses testes em qualquer lugar do mundo. Então, eu consigo testar Deus, saber se Deus existe? Não. Então, por que eu vou misturar as duas coisas? São duas coisas que não dá para comparar. É como eu querer comparar, tipo, cerveja e computador, entendeu? São coisas que não têm comparação.
Então a gente separa. A religião é uma coisa, a ciência é outra. E a evolução faz parte da ciência. Tá certo. E Beleza? uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, Tina, em aula, é justamente introduzir as aulas com esse pensamento. Né? Você primeiro introduz, olha, o conhecimento humano, a gente tem diversos tipos de conhecimento. Tem o conhecimento tradicional, conhecimento filosófico, conhecimento artístico, né, espiritual. E também tem o conhecimento científico. A gente começa a falar sobre o método científico, né, que também é algo bem polêmico, bem complexo, né? polêmico, Se a gente for entrar no método científico. Mas a partir do momento que a gente introduz essa ideia de que são ministérios autoexcludentes, é isso que você falou? Magistérios não interferentes, eles não se interferem, são duas coisas separadas do conhecimento humano. Tá não certo. Tem como comparar. Tem metodologias completamente diferentes. Então, assim, depois que eu explano esse assunto, parece que os alunos, eles absorvem de uma maneira muito mais aberta do que aquela repressão muito grande, assim, não, eu não acredito nisso, eu acredito na religião, né, que Deus foi lá e criou Adão e Eva, e aquela coisa toda. Então, assim, eu particularmente, eu nunca tive nenhum problema com o ensino de evolução até agora, né, por enquanto. Vamos ver aí. Eu já tive problemas na universidade, inclusive, né, da gente ser assim, você não pode, não pode falar contra a minha religião, eu nunca fiz isso, eu acho que todo mundo tem direito a ter a religião que quiser, a sua crença que quiser, imagina, isso é crime, inclusive, né, e contra uma ideia dessa. Então, nós não estamos, eu tenho a minha religião, né, então nós não estamos falando sobre isso, o que a gente vai falar em sala de aula é sobre ciência, e não existe biologia sem evolução. Não tem como ser um biólogo se não for à luz da evolução. Existem teorias aí que vêm de encontro com a evolução, só que são falsas, são coisas que são pseudociência, que não tem sentido, né? Então, não existe biologia sem evolução, gente. E a gente pode ser o que a gente quiser, ter a religião que quiser, e ser um biólogo evolucionista. Será que eu posso fazer uma pergunta que eu acho que todo aluno que foi seu aluno quis fazer, Tina? Pode. Qual que é a sua religião? Eu, na verdade, durante muito tempo também fui ateia, até ser mãe, até me tornar mãe. Daí eu comecei a acreditar em algumas coisas, comecei a ser devota de santo, de São Jorge, e ultimamente eu tenho uma religião, que foi meu marido que me apresentou, que é a religião messiânica, que ela tem uma origem, né, asiática, ela é um pouquinho diferente, mas ela é vinculada à religião cristã também. Legal demais, muito legal, assim, é uma curiosidade que eu acho que matou a curiosidade, assim, de 90% porque eu nunca falo dos alunos da UFT. Eu só largo essa aí. Não, eu também tenho a minha religião e fico quieta. Né? Tudo bem, vamos então... Etienne, então assim, eu posso não acreditar na evolução? Não pode. Sabe por quê? Porque assim, o que até foi uma frase que eu escutei, não sei aonde, que a evolução a gente não acredita, a gente conclui. Não temos como não ter a evolução como verdade quando nós estudamos biologia. Qualquer biologia. Porque toda biologia tem base evolutiva. Não interessa se eu estou estudando somente aquela planta ali, eu tenho que saber as relações daquela planta com outras plantas. Então, toda a biologia ela tem base evolutiva. Então, a evolução não é uma questão de acreditar. Não é assim, eu não acredito em evolução. Essa frase ela não faz sentido. Porque a evolução é uma teoria que a gente conclui ela a partir dos estudos biológicos, qualquer um. Então, se você está estudando biologia, você conclui a evolução. Então, não tem essa de não acreditar. Não tem trabalhar com biologia se não trabalhar com evolução. Tem um exemplo bem legal naquele livro, que talvez você pode explanar melhor do que eu, falando sobre a história de quando éramos peixes, né? Porque era um paleontólogo, se eu não me engano, que ele foi dar aula de anatomia no curso de medicina. E aí ele tinha muito medo, né, do cadáver, né, de encontrar um corpo humano ali, né, naquele estado.
E tem uma frase que, assim, que eu li naquele livro e eu não esqueço jamais. Diz que quando ele encontrou, né, tava lá nesses laboratórios de anatomia, ele achou que ia ter uma emoção maior, mas ele não sentiu tanta emoção porque aquele corpo parecia mais borracha do que um corpo mesmo vivo. Até um dia que uma mão caiu, assim, né? Tava na maca, a mão caiu. Aí ele falou assim, nossa, mas o que existe na mão que nos parece, assim, tão fundamentalmente humano, né? A nossa capacidade de agarrar, de alcançar ideias, né? De conquistar, de transformar as nossas ideias em realidade, está nesse complexo de vasos nossos e nervos, Tá né? aqui, ó, no polegar opositor. Tá em fazer isso aqui, olha aqui, ó. Né? Então, se a gente for pegar mesmo, tá estudando medicina, anatomia humana, não tem como não fazer uma análise evolutiva, né? Porque não surge do humano. Assim, quando a gente vai falar de humano, daí a gente pode ir para aquela pergunta lá do o homem veio do macaco. Vamos para ela? Sim, bora. Vamos para ela, o homem das falácias, né? O homem veio E do aí, será que o macaco? homem veio mesmo do macaco? Como é que é isso? Em primeiro lugar, o que é macaco? O que você acha que é macaco? Daí a gente tem que classificar o que é macaco, né? Se a gente for classificar macaco como primatas, é um grupo bastante grande, né? Que envolve desde lêmur até os seres humanos, né? Até os hominídeos. Então, assim, macaco é uma coisa muito ampla, né? Também para a gente delimitar. Mas essa frase em si, ela veio daquela figurinha que a gente tem nos livros didáticos antigos que mostra aquela evolução linear, como se fosse assim um animal, né? Mais assim quadrúpede, depois ele vai ficando ereto e chega no Homo sapiens atual, o sapiens sapiens. A evolução ela não é assim, ela não foi assim na nossa espécie. E aquele primeiro macaco dá a entender, quando a gente olha para ele, ele parece ser um chimpanzé, que é um macaco, se a gente considerar macaco todos os primatas, o chimpanzé é um macaco que é muito próximo da nossa linhagem, né? Então, o homem, se a gente considerar primatas como macacos, então nós somos os macacos, né? Então, essa é a diferença principal. Nós não viemos de um chimpanzé, nós temos outros ancestrais. Os chimpanzés é uma linhagem que tem os seus ancestrais, assim como nós temos, assim como os orangotangos têm, assim como os lêmures têm os seus ancestrais, que seguiram as suas trajetórias evolutivas. Então, nós não viemos de um chimpanzé, o chimpanzé não vai se transformar num hominídeo, né, no Homo sapiens, no caso, porque nós temos ancestrais diferentes. Na verdade, lá profundo nós temos o mesmo ancestral, do grupo do primata, mas é bem lá profundo, né, bem no fundo do tempo. Então, a gente vem se diferenciando em linhagens e hoje a gente convive junto com o chimpanzé. Então, quando a gente fala em organismos vivos, a gente não pode linkar isso, dizer que a gente veio de um organismo que está vivo. Não, o organismo vivo que vive hoje junto conosco, ele teve a sua evolução separada da nossa. Começa e termina por aí também, né? E tem aquela questão de que cada população tem uma taxa evolutiva diferente, né? Então, a gente tem aqueles fósseis vivos. Esse é um termo que também ele tem complicações nos fósseis vivos, mas as taxas evolutivas são diferentes, né? O quanto uma linhagem ela se modifica, né? E isso vai depender muito do ambiente que ela está, né? E outras características genéticas, porque a evolução essas mudanças, o ambiente ele tem essa influência, não que o ambiente modifique, mas o organismo modificado, ele vai se adaptar ao ambiente. Também tem essa questão, né, que muita gente confunde. Diz assim, é o ambiente que modifica. Não, o organismo, ele já tem essa capacidade de modificação, ele já foi modificado, e ele vai se adaptar no determinado ambiente. Então, essas modificações, elas vão somando-se com o tempo e vão transformando essas populações de organismos. É assim que funciona. Certo, você abordou o conceito aí de seleção natural, né?
Também, Às vezes a gente coloca, né, a gente fala da teoria da evolução, da seleção natural, como se fosse algo muito antigo, ou então sempre colocando em cast essas falácias, né, o homem veio do macaco, essas questões mais polêmicas e não estuda de fato, né, a teoria. E às vezes a gente consegue ver isso na nossa cara, quando a gente fala, por exemplo, de resistência, de bactérias resistentes a antibiótico. Ou até mesmo, assim, não sei se você vai querer falar a respeito disso, porque também é um pouco polêmico, mas a questão do Covid, né? A gente não está vivendo, de certa forma, uma seleção natural? Sim, óbvio, né? A gente seleciona. Na verdade, a gente vive o tempo inteiro em evolução, né? E daí essa vem outra pergunta também. Assim, o homem está evoluindo. Daí tem dois tipos de pensamento com relação ao homem, que é um organismo complexo, ao ser humano. Homem não, porque homem é homem, né? Ao ser humano. Homem não. Então, ao ser humano, a gente tem uma outra explicação, tal. Mas quando a gente fala dos organismos em si, principalmente vírus e bactérias, eles estão em constante modificação. Então, essa resistência a drogas, por exemplo, antibióticos, no caso das bactérias, nada mais é do que a evolução agindo também, do que a seleção natural agindo. E não é, mais uma vez, né, ressaltando que não é o organismo que cria a resistência. A gente já tem essa característica genética. O organismo tem uma diversidade genética que o possibilita de viver em diferentes condições. Então, se tu está em uma condição tal, vai selecionar tal organismo. Outra condição, seleciona outro tipo de organismo. Então, é isso que é a seleção natural, né? É a seleção de organismos que estão melhor adaptados naquele ambiente, naquele momento. E isso ocorre aos nossos olhos com os organismos como bactérias, como os vírus, que são organismos mais simples, e a gente consegue ver a evolução agindo de forma mais rápida do que em organismos complexos como nós mesmos. É muito interessante, assim, poder fazer essa linkagem, né? Porque eu mesmo dou aula no curso da saúde. Aí, esses dias, a gente teve um congresso. Aí a pergunta foi: professor, explique para mim como a bactéria se torna resistente ao antibiótico, com nesse pensamento de que é o meio que está modificando, criando a resistência da bactéria, né? Esse pensamento lamarquista aí, né? Aí não é assim. Erro de conhecimento, né? De evolução biológica, de seleção natural. Um outro ponto que eu queria pontuar antes de você comentar quando você falou da questão do cientificamente comprovado. Então, tem alguns cursos, então, no meu caso, que é o tempo inteiro, cientificamente comprovado. Eu tenho que bater nos alunos o tempo inteiro. Não existe cientificamente comprovado. Tira essa frase. Isso aí é para vender shampoo. É cientificamente comprovado que o shampoo é bom para o seu cabelo. Não é cientificamente comprovado. Não é? Então, assim, a gente tem uma falta de interpretação, né, de uma teoria que, às vezes, a gente pensa que é algo teórico e que não está presente no nosso dia a dia e está mais presente do que nunca, né? Sim, agora acho que até assim, a gente tem essa noção em cadeia nacional, quando a gente fala das mutações dos vírus, né? Quando fala em mutação, são mudanças genéticas que ocorrem nas estruturas dos organismos, tanto faz um vírus quanto um ser humano, né? E se essas mutações são selecionadas pelo ambiente, se está melhor adaptado, não melhor, mais bonito, mais complexo, mais não sei o quê, melhor adaptado, isso vai ser selecionado e acaba se multiplicando, né? A gente está vendo isso acontecer agora, o tempo inteiro. E daí, quando a gente fala em humanos, tem uma questão mais complexa, assim, porque tem uma corrente, né, de ideias que diz que os seres humanos, nós estaríamos driblando a seleção natural, porque nós temos a medicina avançada, né? Então, assim, a gente vive, e o nosso estilo de vida também se modificou muito se comparado aos nossos ancestrais, né? Então, assim, até a antiguidade, o máximo de idade que nós chegávamos era 30 anos. Então, hoje a gente chega a 80, 70 e poucos é a média, né? 72, acho que é a média do brasileiro. Então, chega aos 80, 90, até 100 anos, né? É uma coisa inimaginável nos tempos antigos. Então, o nosso estilo de vida
ele seria uma das ideias que nós estaríamos driblando a seleção natural. Mas também, né, se a gente comparar anatomicamente os Homo sapiens atual com os Homo sapiens mais antigos, a gente vai ver diversas modificações, inclusive anatômicas, como nos ossos mais leves. Dizem também que alguns estudos apontam que a nossa temperatura corporal também está caindo. Então, essas coisas são fruto também de evolução biológica, de modificação nas populações, né? E, por outro lado, também a gente tem a medicina e o estilo de vida que nos permitem também driblar os efeitos mais, assim, como que eu posso dizer, mais fortes da seleção natural, se nós não vivêssemos da maneira como vivemos também. Tem até uma medicina agora, que eu estava vendo até uma live também esses dias, falando sobre a medicina do futuro, né? Não é nem medicina do futuro, é a medicina atual, que é a medicina preditiva. Né? Então, com base na sua análise genética, aquele negócio da Angelina Jolie, que retirou as mamas lá porque tinha câncer de mama na sua família, né? Olha só que drible que ela deu, né? Antes de desenvolver qualquer coisa, foi lá e tirou. Então, é isso. Tina, tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente partir para a mensagem? Assim, na verdade, faltou duas coisas aqui que eu tô percebendo que a gente não falou ainda. Assim, faltou uma coisa, na verdade. É a questão do design inteligente. Quer pontuar alguma coisa sobre isso? Isso, bora lá. Vamos ver aqui. Tô até vendo aqui o nosso roteiro aqui que a gente tinha falado. Deixa eu ver. Tá escrito assim: o olho humano é muito complexo para ter surgido do nada. Essa frase tem algum sentido? Não tem sentido? Vamos lá. Então, isso aí é uma coisa assim que também aparece muito e que no Brasil vem ganhando uma certa notoriedade a partir de uns anos para cá, principalmente por causa de algumas universidades, de uma universidade privada que trouxe mais veementemente essa ideia de design inteligente. O que é isso, né? O design inteligente, ele é uma teoria pseudocientífica, né? Que ela é baseada na complexidade redutível. Essa ideia de design inteligente, ela surgiu onde? Nos Estados Unidos, né? Com a ideia justamente de colocar criacionismo no currículo de escolas. Então, assim, não pode se acreditar só na teoria da evolução biológica, tem que ter a sua contraposição. Não existe no mundo biológico nenhuma outra teoria que explique essa evolução dos organismos tão bem quanto a teoria da evolução biológica, né? A diversidade dos organismos. E o design inteligente, ele traz que existe um criador que desenha, ou seja, eu não consigo explicar como que uma coisa é tão complexa como um olho, por exemplo, um olho humano, que é muito complexo. Se eu tirar qualquer coisinha aqui do meu olho, ele não vai funcionar. Se eu tirar qualquer tipo de célula, um bastonete, ele já não funciona. Se eu tirar a retina, ele não funciona. Então, ele é um órgão que ele é super complexo, dividido em várias partes, e se eu tirar qualquer uma delas, ele não vai ser funcional, no olho humano, por exemplo. E eles usam isso aí de complexidade redutível, ou seja, a complexidade ela não pode ser reduzida, porque daí ela não funcionaria. E como que uma coisa tão complexa pode ter surgido sem que alguém tenha desenhado? Eles querem trazer a religião para dentro da ciência. Só que não faz sentido. Se eu não consigo explicar uma coisa, eu vou dizer, não, então a explicação é sobrenatural. Eles não falam de um Deus, eles falam um desenhista, mas é o Deus, né? Enfim, é um Deus cristão ainda, porque é um só. Então, não que, né, outras religiões também têm só um Deus, mas enfim, porque surgiu nos Estados Unidos, né, essa ideia. Então, é essa ideia que é trazer o criacionismo para dentro, né, dos currículos de ciências das escolas, como se fosse uma teoria que ela competisse com a evolução biológica. E no Brasil nós temos agora alguns expoentes, né, principalmente em São Paulo, dessa teoria. Mas, como eu falei, a teoria da complexidade irredutível, ela foi totalmente banida já, é só a gente estudar sobre a evolução dos vertebrados, a gente vai entender o que é a evolução do olho,
A gente pega anatomia comparada de animais atuais, tem modelos, inclusive em moluscos, né, que são todos animais atuais, e a gente vê a complexidade dos olhos mudando de acordo com os ambientes que esses organismos vivem. Dentro do filo molusca, por exemplo. Essa do filo molusca ela é bem explicada, sabe? É só botar ali na internet que você vai achar. Então, é bem explicada a complexidade dos olhos desses organismos, que são organismos atuais, então a gente está falando de anatomia comparada atual. Mas quando a gente pega fósseis, a gente também consegue visualizar tranquilamente. É claro que quando a gente fala em fósseis, né, algumas formas a gente não vai ter acesso ainda, mas um dia a gente vai ter, porque os fósseis são descobertos a toda hora. Nem tanto quanto eu queria, mas sim. Então, a gente tem a história evolutiva também. Então, a complexidade redutível, ela também é uma das falácias da teoria do design inteligente, que ele não compete com a evolução biológica, porque a evolução biológica tem as suas metodologias e foi erigida em cima de fatos científicos, e não tem nada a ver com design inteligente, não, gente. É isso. Não, e veio com força, porque uma vez eu fui participar, assim, o mercado de trabalho, eita, para quem vai entrar ainda no mercado de trabalho, se preparem pro batidão aí, para você ter um choque de valores muito grande, né? Eu tô vivendo uma fase assim. E eu fui chamada, né, para uma entrevista de emprego, tinha interesse, né? Deixei meu currículo, fui lá. E uma das coisas que uma das escolas falaram era: tudo bem, você vai ocupar a cadeira de professora de biologia, mas você acredita na teoria da evolução? Porque aqui a gente ensina o criacionismo. Aí olha só, na cara dura. Eu tive que pensar, e eu falei, eu acho que não, eu acho que realmente não deu certo pra mim aqui. Mas isso aconteceu. Também é, para tu ver, é errado, porque assim, no currículo, né, nos parâmetros curriculares nacionais, não tem criacionismo, entendeu? É biologia, é evolução, então a escola tá errada, né? Se ela quer ensinar o criacionismo como uma filosofia, enfim, como uma outra vertente que não dentro da biologia, ou até pode mostrar dentro da biologia, mas não em contraposição à evolução, porque são coisas diferentes, né? Totalmente diferentes. Ou então essa escola está ensinando criacionismo, como é que o estudante vai fazer o vestibular e vai responder as perguntas que estão no vestibular, baseadas em evolução? Não vai ter, não vai saber como é que é? Daí é complicado, né, também. Passa a questão filosófica e parte para uma questão prática mesmo, né? Sim. É complexo, assim, foi bem difícil de engolir para mim. Foi bem difícil mesmo. Tina, por último, eu sei que você é uma leitora, lê muito, publica muito, e alguns dos livros, né, alguns dos artigos melhores que eu trago para minha vida foi indicação sua. Por exemplo, a história de Quando Éramos Peixes, foi você que me indicou. E tem um também que fala da autopoiese, né? Que é do... Maturana Varela, que isso. Perdemos ele agora. É um grande biólogo chileno. E ele morreu a semana passada, o Maturana. Caramba! É excelente quando fala de autopoiese. E ele tem... Toda a publicação científica dele é maravilhosa. Ele é um biólogo muito engajado também com... Porque, assim, uma das coisas também, né, Andressa, nós somos cientistas, mas o cientista não é um ser isolado dentro de uma bolha, a gente vive num contexto social e político. Então, a gente está atrelando nossa produção científica ao contexto que nós vivemos. E ele foi um biólogo muito ativista do Chile, ele é ótimo, perfeito. Então, o que mais que tu leu? Como dica, eu acho que, assim... que eu gravei de indicação sua foram essas, mas lógico, né, já li algumas coisas. Agora, você tem alguma indicação especial, assim? Quem quer iniciar com divulgação científica, assim, que são textos que são aprazíveis de ler, e você lê, parecem contos, na verdade, né, porque são textos curtos dentro de livros.
Nós temos o Dawkins, que é um cara que eu também não gosto de indicar, porque eu não gosto mais dele, não. Ele é extremamente machista, sabiam? Nossa. Então, mas eu vou ter que falar, porque eu gosto do livro dele aí, mas ele é um cara que, como cientista, ele meio que parou no tempo também. Mas o Dawkins, ele tem o livro O Maior Espetáculo da Terra, que tem um capítulo que eu gosto muito também, que é só uma teoria, é o nome do capítulo. Eu sempre levo ele para as aulas de evolução, que é justamente falando essa questão entre teoria, hipótese, teorema, é bem interessante. E ele escreve de uma maneira muito fácil de ler. Então, O Maior Espetáculo da Terra é muito bom para quem está iniciando essa leitura de ciência, de divulgadores de ciência, é bem legal. Tem uns livrinhos também do Stephen Jay Gould, que eles são pequenos, que é Os Dentes da Galinha. Já viu esse? Eu nunca li, já ouvi falar só. O Polegar do Panda. Qualquer livro dele também é muito legal, são livros de divulgação, de evolução, de processos evolutivos, de biologia.